Grande Marcelo, 470 pontos Sônia. Bacana, bem interessante teu nick, né? Nunca. Daqui a pouco o Juca volta, a gente concluir. Já coloquei aí, ó. Distúrbios sexuais, parte 2. A missão. Flávia, pra semana, Flávia. Vamos trabalhar isso aí? Ótimo, Doralice, Patrícia Moreira. Vamos lá. Daqui a pouco o Juca volta. E aí, pessoal, vocês estão gostando da live, das perguntas, dos direcionamentos que o Juca está passando? Sabemos que o problema nunca é o problema, não é? Verdade. Pronto, professor. Já fixei aí o tema, ó. Distúrbios sexuais, parte 2. Teu áudio não está funcionando. Daqui a pouco ele está começando aqui, que o áudio dele não está funcionando, pessoal. Porque ele volta. Perfeito. Tá show de bola agora. A Jaqueline já fez a pergunta? Não, ela não entrou ainda, mas ela vai... Acho que ela já entrou, Não, hein? Jaqueline, assim, Jaqueline entrou. Jaqueline, solta aquela pergunta novamente aqui para o Juca. E quem tiver mais perguntas já pode ir colocando aí, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a ver É. os comentários finais, as considerações finais sobre o tema. Estou gostando muito de falar sobre esse tema com o Raimundo. O pessoal gosta muito, né, de fazer perguntas. É um tema bem interessante. É. Porque todo mundo vive isso, né? Todo mundo, querendo ou não, já viveu, já passou por uma situação que tem a ver com isso. Todo mundo Sempre vive conhece certos alguém momentos, conhece que passou por alguém. uma situação, passa, né? Ela tá escrevendo. Se alguém tiver mais perguntas também, vai soltando aí. Daqui a pouco a gente vai finalizar essa live para não ficar muito longa também, tá? Lembre da série, né? A série é muito boa. Homens, lá com o Fábio Porchat no Amazon Prime. Vocês vão entender mais o que é que passa na cabeça do pessoal que passa por isso. A Mônica perguntou aí, ó. A maioria dos distúrbios, de forma geral, tem início na primeira infância? Mônica, se você pegar assim, os casos que a gente atende em clínica, em geral, sim. Isso tem uma explicação. Na infância, é como se a gente não tivesse o filtro racional, consciente da mente ainda completamente desenvolvido. Na verdade, até a parte do córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido ainda até os 9 anos de idade. Então, até o cérebro ainda está se desenvolvendo, ainda está amadurecendo, certo? Então, essa parte que entende e filtra as informações ainda não está completamente formada. Isso quer dizer que as influências externas, digamos assim, as influências do meio, as influências dos acontecimentos, elas vão entrar, digamos assim, de forma muito mais impactante, profunda. Daí acontece de a pessoa acabar tendo como início do problema a primeira infância, tá? Mas quer dizer que vai ser sempre isso? Não vai ser sempre isso. Pode ser que tenha um caso ou outro que a pessoa começou a ter certo distúrbio já na adultez, na vida adulta, né? Pode ser que sim. Agora, em geral, precisa ser um evento bem mais traumático. Vamos supor, sei lá, nem consigo pensar em nada agora, mas tem que ser algo bem mais impactante para o adulto ter aquele problema como um sintoma mais grave, né? Se tornar realmente um distúrbio. E lembrando que o distúrbio pode ser causado por algo fisiológico, né? Por algo físico. Por isso que a gente sempre recomenda, antes de fazer uma terapia com um psicoterapeuta, com um hipnoterapeuta, como eu e o Raimundo, é sempre importante que a pessoa vá em busca de um médico para ela entender se não tem nenhum problema. Sei lá, vamos supor que o cara não está tendo ereção.
O cara pode ser que esteja com um início de câncer de próstata, ou ele está tendo ereção demais. Sabe? Pode ser que a próstata dele esteja sendo pressionada por um tumor. Aí você faz uma hipnose, ele se sente bem, mas o tumor continua lá. Então é sempre interessante, sempre importante a pessoa ir antes num médico para entender. Ah, não encontrei nada físico, não tem nada que explique esse problema. Partiu terapia. Hashtag partiu terapia. João, a Doralice fez uma pergunta antes da Jaqueline aí, que é menor. O sadomasoquismo é considerado um distúrbio? Depende, não, é não. É. Se não te incomoda, se tu gosta de sofrer, de apanhar para sentir prazer, então. Tudo depende, né? Tudo depende. Assim, não é É. considerado porque é só uma faceta da sexualidade humana, né? A gente não É, pode assim, colocar né? tudo como distúrbio. Mas assim, se a pessoa gosta, por exemplo, se a pessoa é masoquista, ela gosta de apanhar até sair, até ficar na carne viva, aí é outra história, né? Aí é outra história. Não tem problema. Vamos supor que a pessoa é sadista e gosta de ver o outro sofrendo, gosta de enforcar o parceiro sexual até ele desmaiar todas as vezes, sempre só obtém prazer se for assim. Aí é um problema, né? Pelo amor de Deus, vai matar a pessoa um dia. Mas se for um negócio mais brando, tapa, não sei o quê, tá, não tem problema. Até porque, veja só, Raimundo, a parte lá no cérebro, fisicamente falando, não fisicamente falando, mas assim, anatomicamente falando, lá no cérebro, a parte responsável pela sexualidade, a parte mais responsável pela sexualidade, ela está bem pertinho da parte mais responsável pela agressividade animal que a gente tem. Então, essa questão de bater, ou receber, dar, isso aqui, está envolvido sim. Agressividade e sexualidade tem totalmente a ver. A gente pode observar os animais, né? Quando a gente observa os animais mamíferos, a gente entende que isso tem a ver. Olha para o gato, por exemplo. O gato, quando vai fazer o negócio, a cópula, ele pega, ele dá uma mordida na gata, em cima, assim, sabe? Então, não, eu não considero distúrbio, não, tá? Ok. Vamos lá para Jaqueline agora. Você quer ler aí? Melhor para você? Deixa eu ver aqui. Uma pessoa que esteve sozinha por muito tempo, diante de. Ah, é uma pergunta abrangente, né, Jaqueline? O que você acha? O que você acha, Raimundo, na sua experiência sobre a pergunta da Jaqueline? A pessoa pode ser que não se foque muito no sexo quando encontra outra pessoa, fique só com outras demonstrações de carinho. Cara, o sexo é um ato natural, né, do mamífero, né? Então a gente não desaprende, não deixa de gostar, depende muito da situação, depende muito da pessoa, do parceiro, né? Tudo são estímulos. Quanto mais se você tiver estímulos para te aguçar aquele comportamento, aquela reação, né? Então tem que observar toda essa questão, porque não podemos dizer assim com toda certeza, porque é uma questão vai muito de pessoa para pessoa. Né? Como você está compreendendo isso, né? Como você está aceitando isso. Então, como o sexo não depende de, por exemplo, vou sair muito tempo sem utilizar e agora eu desaprendi ou não sei como é que é prazer. Eu acho que isso não é muito pertinente, não. Exatamente. Eu acho que depende muito mais de qual relacionamento ela teve antes de ficar sozinha do que o fato de ficar sozinha por muito tempo. Isso. O que aconteceu antes dela ficar sozinha? O que pode ter deixado ela magoada, ressentida, culpada? Então tem a ver, essas coisas têm a ver muito com as nossas emoções, então a gente tem que observar as emoções que estão por trás desses comportamentos. Comportamento, por exemplo, de não se focar no sexo quando acha outro parceiro, de focar em outras demonstrações de carinho. O que a pessoa está querendo com aquilo? Tem muito disso. O que ela está esperando dessa demonstração de carinho? E a gente pode falar até inconscientemente falando, né? O que ela Exatamente. espera de carinho não, e não do sexo. Olha só, a Doralice perguntou o seguinte aqui, ó. Medicamentos comuns de uso contínuo não, como para pressão, colesterol, diabetes, etc., pode prejudicar a funcionalidade dos órgãos sexuais femininos ou masculinos? Pode sim, pode sim. A fluoxetina, né? A fluoxetina, ela diminui o libido, né, o Jucá?
Tem vários medicamentos, Raimundo, que Mas tem vários eles Raimundo aqui podem, dentro. podem diminuir a libido, pode influenciar na ereção do homem, pode diminuir a libido na mulher, é, anticoncepcional, remédio para pressão, remédio para colesterol, pode sim. E aí o que acontece? Quando a pessoa começa a tomar isso com a ajuda do médico, o médico ou ele inicia outra medicação para reduzir esses sintomas, esses efeitos colaterais, ou ele simplesmente avisa a pessoa: olha, você está tomando esse medicamento, mas o efeito colateral dele pode ser esse, tá? Já fique ciente. E aí, às vezes, não tem muito o que a gente fazer, né? A pessoa precisa tomar um determinado remédio, medicamento que diminui a libido, por exemplo, mas que vai salvar a vida dela. Vai salvar a tua vida, né? Não tem o que fazer. Pois é. Para Alguns Caramelo remédios. Peixoto. Oi. Como? Caramelo Peixoto fez uma pergunta aqui. No caso, alguém que desenvolve a síndrome de Estocolmo, a forma como a sexualidade foi desenvolvida na infância pode condicionar algumas facilidades de desenvolver a síndrome? Rapaz, essa pergunta é complexa. Vamos lá. Síndrome de Estocolmo, pessoal, é a síndrome onde a pessoa ela se agracia, ela fica agraciada geralmente por aquela pessoa que, vamos supor, sequestrou. Vamos supor que o Raimundo foi sequestrado. E aí o Raimundo começa a gostar romanticamente do sequestrador dele. Olha que loucura. Pô, O Raimundo começa a ficar apaixonado pelo sequestrador. ou E a gente sequestradora pensa, mesmo. o sequestrador. E a gente pensa, pô, mas que louco, né? Racionalmente não tem sentido, porque a pessoa te sequestrou. Mas a pergunta dela pode fazer sentido no seguinte: a forma como uma infância, como a sexualidade foi desenvolvida na infância, pode condicionar alguma facilidade de desenvolver a síndrome? Pode, mas eu vou dizer que eu tenho essa resposta certa, assim, de que é isso? Não sei se é isso. Não sei se é isso, mas pode ser que seja isso, sim. Tá? Eu não tenho muito conhecimento sobre síndrome de Estocolmo, mas a gente vê tanta coisa na clínica, né, Ramon? A gente vê tanta coisa que os médicos já diagnosticam como X, Y, Z, e que essa pessoa não tem jeito, é isso, é aquilo, e quando chega na clínica a gente faz uma terapia com a pessoa, algumas sessões, 2, 3 sessões, a pessoa fica ligeira, João, João, marcada. tu falasse uma coisa agora muito importante. Essas patologias clínicas aí que a gente sempre vê que tem muito índice de erros, né? Chegou uma cliente para me procurar para trabalhar em enxaqueca. E ela falou o seguinte: olha, eu fui diagnosticada como esquizofrênica. E aí eu falei assim: sério? Era sério. E muito alta. Você quer ver meu diagnóstico? Eu falo: não, não quero ver seu diagnóstico. Mas eu queria saber o seguinte: você tem crise? Como é que está o processo? Ela disse: não, faz 1 ano e pouco que eu não tenho crise. E ela conversava, e a conversa dela não era uma conversa sem ser congruente, compreende? Então, assim, vamos trabalhar em enxaqueca. Vamos trabalhar em enxaqueca. No processo, Jucá, nós fomos lá atrás. Que a professora dizia que ela era burra. Levou para a diretora disse para ela, para a mãe dela: só vamos encaminhar para um psicólogo, porque essa menina precisa de tratamento, porque ela não é normal. Certo? Foi o psicólogo disse que ela precisava fazer um tratamento para cuidar desse processo dela, que ela tinha esse distúrbio mental. E ela dizia: não sou assim. Compreende? Então, a família tomou essas informações como verdadeira na vida dela, e ela começou a tratar ela como uma esquizofrênica. Então ela tinha crise, sim, de não aceitar esse diagnóstico. Ela fez curso de inglês, se formou, ela teve notas altíssimas no curso de inglês, ela trabalhou no fórum aqui do estado, tá? Recebia honra ao mérito. E ela nunca apresentava nenhum processo que dissesse: não, essa mulher é esquizofrênica. O que ela tinha era alucinações, pessoas escutando vozes. No processo terapêutico, Jucá, essas vozes, sabe aquele processo? 1, 2, 3, quem está por essas vozes? 1, 2, 3, quem está aqui na frente? Papai, mamãe, os 2 irmãos mais velhos, dizendo que ela era burra,
que ela era não capaz, que ela era doente. Quando ela se livrou da enxaqueca, digamos assim, tá? E ia fazer outra sessão, ela foi impedida de seguir no processo. Porque ela tinha laudo do psiquiatra e que se ela fosse terminar o processo da terapia, eles iam internar ela, porque hoje não tem isso mais. Mas como ela não entende muito isso, ela não sai de casa, ela não sai de casa para nada. E não deixam. A família ameaçou ela de que se ela continuasse, ela ia ser internada. Por quê? Porque perceberam que ela se livrou da enxaqueca. Estava muito bem, estava indo muito bem. E eles não queriam deixar ela concluir. Ou seja, para eles ela era esquizofrênica, mas para ela compreendia que ela não era. Uhum. Foi foda, cara. Foi foda. Então, assim, mais um fato a mostrar. E se tivesse prosseguido com o processo, essa mulher estava aí assumindo a vida dela e sendo muito feliz. Essa questão do, enfim, dos diagnósticos, questão de esquizofrenia, pano para manga, dar uma live inteira só sobre isso. Mas enfim, a gente vê que esses problemas que nos aparecem na clínica são diversos, né? E a grande maioria deles vai ter demandas emocionais por trás que a gente pode ajudar a pessoa, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem saído aqui. Por enquanto, não. A gente vai dar mais um tempinho, pessoal. A live já está ficando bem longa. A gente vai dar mais um tempinho para quem quiser fazer as perguntas sobre o nosso tema. E a gente vai finalizar já já, né, Raimundo? Para a gente voltar aos nossos Isso. estudos, vida. Lembra que todo mundo hashtag fica em casa, né? Para a gente voltar o mais rápido possível. Todo mundo em casa para ajudar o nosso país aí a voltar à normalidade, a pessoas realmente ficarem saudáveis, ninguém mais morrer, ninguém mais se adoecer. Enfim, diante disso, eu queria agradecer ao convite do Raimundo. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme saber que eu posso contribuir com esse assunto. Dá para falar a noite toda sobre esse assunto, porque é um assunto muito amplo, as pessoas gostam muito, mas a gente pode marcar uma outra vez aí. Uma pessoa, tem uma pergunta aqui que a gente pode responder antes de ir. A Uma Jaqueline, né? pessoa frustrada em um relacionamento hétero longo pode voltar a ter prazer em uma relação homossexual? Hã? Deixa eu ler de novo. Uma, uma pessoa sexualmente frustrada em um relacionamento hétero longo pode voltar a ter prazer em uma relação homossexual? Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa se frustrou com uma relação hétero e Encontrou aí aquele. ela quer voltar a se sentir satisfeita e tenta uma relação homossexual. Olha, pode ser, mas não é muito por aí, sabe? Não tem a ver com o órgão sexual da pessoa, não tem a ver com o gênero que ela está se relacionando. Tem a ver com a forma que ela se enxerga no mundo e que ela se relaciona com as pessoas, muito mais com isso. Eu conheci uma pessoa que ela se frustrou muito no casamento hétero, né, com o ex-marido dela, e começou a se relacionar com mulheres. E aí conheceu uma mulher e começou a se relacionar e começou ela não se definia, mas assim, quando as pessoas perguntavam, ela dizia, eu fico apenas com mulheres, etc, etc. E ela passou muito tempo com uma mulher, depois do casamento hétero, já com duas filhas, etc. Mas veja, ela arrumou uma namorada que tinha um comportamento tão parecido, até mesmo pior do que o ex-marido. E era uma namorada que era bem masculina, que era bem autoritária, que era cheia de problemas, totalmente abusiva. Ela sofria muito, muito, muito. Então não tinha a ver com o fato de ser homo ou hétero. Tinha a ver com o fato de que ela estava programada, de alguma forma, para não se amar. E aí seguia continuamente a achar relacionamentos fadados ao fracasso, onde ela sofria, onde a pessoa do lado de lá era abusiva, seja ela homem ou mulher, tá? Então, tem a ver se a pessoa vai ter satisfação de novo depois de um relacionamento frustrado, seja ele hétero ou homo,
não tem a ver com a pessoa que está do lado de lá, tem a ver com a pessoa que está do lado de cá, tá? Então, quando você se ama, se entende, se respeita, se conhece, aí sim você pode achar um relacionamento com mais satisfação lá fora, seja ele homo, hétero ou o que for. Bacana, Gilcar. Obrigado pela teu tempo, obrigado pelos teus conhecimentos aí passar pra gente, tá? Foi de grande valia. Eu acredito que todos que estavam aqui nessas duas lives, parte um e parte 2, aprenderam, nem que seja uma coisinha só, mas que já vão levar para a vida, para o resto da vida e botem em prática, tá bom, pessoal? E o Juca aí, em próxima live, se permitir estar conosco, a gente vai tratar sobre outros assuntos pertinentes a demandas emocionais. E, querido, duas considerações finais aí, pessoal. Só tenho que agradecer. Obrigado, Raimundo. Eu que agradeço o convite. Considerações finais é que visitem as redes sociais do Raimundo, o Instagram, o YouTube do Raimundo, as coisas que ele tem postado são grande conhecimento. As minhas redes sociais estão todas João Paulo Juca, certo? Tem o meu YouTube que tem essas lives, elas sempre vão lá para o meu YouTube. Tem vídeos sobre mente, hipnose, psicologia, tá? Tem o meu Instagram, que é João Paulo Juca. E quem já for terapeuta e quiser conhecer mais sobre o método TES, que inclusive o Raimundo foi meu aluno, né? Tá aí a xícara, caneca. Quem quiser conhecer mais sobre o método TES, que é a minha escola de hipnose junto com o Daniel Stein lá em São Paulo, é só entrar lá, métodotes.com.br, para aprender mais sobre a hipnoterapia avançada, sobre o método avançado de terapia, tá? Que a gente tem ajudado muita gente, né, Raimundo, com isso. Com certeza, com certeza. Ou então manda um direct pro João aí, ele vai te passar as instruções que necessárias, tá bom, pessoal? Obrigado aí, boa noite. E essa live fica gravada aqui no YouTube, ou no Instagram 24 horas, e depois vai lá para o YouTube, tanto do João quanto do meu. Abraço para todo mundo aí. Ótimo final de semana, descanse em paz, aproveite e reprograme a próxima semana. Reprograma no sentido seguinte, ó, tá em casa, o que eu vou fazer semana que vem? Ah, eu vou estudar, eu vou fazer um exercício, eu vou brincar com meus filhos. Não deixe de ser uma programação. Abraço para todo mundo. Valeu! Valeu.